Olá, essa é uma amostra de um trabalho que nós vamos fazer. É super vazado. 3 pontos trabalham, 6 não. 3 trabalham, 6 não. Malha lisa. Veio a lã para mim, fio para mim, nesse modelo aqui. Eu vou ter que passar num cone antes de fazer o trabalho. É uma blusa que vai ser feita de atravessado. Manga, parte da cava e a outra manga. Ela é inteiriça. Então, eu vou passar no cone e já mostro para vocês. O problema quando a gente recebe lã enrolada, que alguém desmanchou e traz para fazer uma nova peça, é aparecerem muitos nós. Nem sempre a pessoa sabe desmanchar uma peça. Aí é nó em cima de nó, ou que é pior, não faz o nó e deixa, simplesmente faz a continuação na bolota, amarrando, enrolando o fio na bolota e não faz o nó. Aí para você fazer, passar para o cone ou enrolador, quebra em cima de quebra. Então, às vezes é melhor você mesma desmanchar ou ensinar a pessoa que vai desmanchar como é que se faz para não fazer tanto nó, que isso também compromete o resultado do teu trabalho. Então, nós vamos para a máquina. Eu já fiz uma parte da nossa blusa arrastão. Eu conheço como arrastão, não sei, pode ser que tenha outro nome. Aqui eu fiz 3 pontos, trabalhando 6 vasos. E ela vai ser no sentido do comprimento. Então, o que me dá o comprimento da blusa é a quantia de pontos que eu coloquei. Ela vai ser de atravessado. É uma blusa manga japonesa reta. É um pano reto que está sendo feito. Coloquei a mesma quantia de pontos que tem embaixo, chega até em cima. Ela não tem diminuição, ela não tem cavo, ela não tem aumentos, não tem nada. Só depois, a parte de cima vira acabamento do decote. A parte de baixo, eu coloco os pontos para fazer a barrinha, que vai ter uma barra. Aqui na máquina, eu coloquei, por causa do acabamento superior do decote, eu tenho que ter um pouquinho mais de pontos. Então, eu coloquei 6 pontos em cada lateral. 6 nessa e 6 nessa outra. Porque a parte de baixo também vai ter a barra. Então, eu preciso que ela tenha um pouquinho mais de peso. Depois, o restante segue 6 vagas e 3 trabalhando. É um trabalho lento, porque você precisa ver que todas as agulhas trabalhem, porque às vezes quando tem uma distância muito grande entre um ponto e outro, esses pontos da lateral tendem a não trabalhar. Então, tem que ser feito devagar com observação. Para essa blusa, eu coloquei 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60, 80, 90, 100, 120 pontos e teci 200 carreiras na regulagem 9. É uma lã, é uma linha grossa. Por que que eu fiz na regulagem 9? Porque ela é seca. Ela não seria tão grossa a fim de colocar a regulagem alta. Mas como ela é seca, ela é muito seca, a máquina sofre muito. Mesmo lubrificada, ela range bastante. E aqui fizemos a barrinha num ponto trancinha. Foi colocado na máquina 120 pontos, achando as alcinhas da parte de cima, e na configuração 2 e 1, 2 sim, 1 não. Aí fizemos essa trancinha para fazer tipo uma barra de tranças, porque a linha é muito grossa, não daria outro tipo de barra aqui, uma canelada não seria possível de fazer. Alguns pontos foram deixados do lado, porque é uma manga japonesa. Acabamento aqui não vai ter, poderia ser feito um crochê, mas ela não quer. Ela quer que deixe assim.
O acabamento no decote também não vai ter, vai ser esse final aqui. Nós só costuramos uma altura para o ombro, né? E vai ser um decote canoa que fica bem caído. Ele cai em si, então não vai ter decote mesmo arredondado. Ele cai, faz o caimento por conta do peso da malha. Então, essa é uma parte, eu vou terminar de fazer a outra. Foram 32 carreiras de barra, 2 sim, 1 não. Fazendo essa trancinha, ela dá uma puxadinha aqui para baixo, fazendo uma barra que ajuste na cintura. É para ser usado esse modelo com um top por baixo ou com um vestido de alcinha, por exemplo. Ele não é para ser usado sozinho, porque é muito vazado, muito, né? Aparece bastante. Certo? Eu vou fazer a outra parte, depois eu monto e mostro para vocês. E aqui está a nossa blusa depois de pronta. A parte do decote, um decote canoa, ele vai, na hora que estiver vestido, a parte da frente desliza um pouco em função do peso da malha. É uma manguinha japonesa que sai depois da barra para o ladinho. Não tem acabamento no final, ela vai ficar assim mesmo, a cliente que quis, mas poderia ser colocado um crochê, por exemplo. A barra foi feito em trancinhas, 2 sim, 1 não, e trancinhas. Eu vou deixar na descrição o link em que foi apresentado esse tipo de barra. Muito fácil de fazer, muito bom para quem não tem a frontura, e ela puxa igual fosse uma canelada. Ok? Bom trabalho!